No caso de Isabela, a comoção popular explica em parte a rapidez com que os acusados estão enfrentando as etapas de um processo judicial. Mas, em geral, a lentidão e a forma como opera a justiça ajudam a tornar as cadeias superlotadas e de difícil controle. E não é só. A segunda reportagem da nossa série especial Apagão Carcerário trata de outro fator que ajuda a entender presos revoltados e dificuldades para recuperar detentos: a falta de investimentos. Os repórteres são César Menezes e Rogério Rocha. O Presídio Central de Porto Alegre é um retrato do que há de pior no sistema prisional brasileiro. De todas as cadeias do país, é a que abriga o maior número de presos, quase 4.300, quase o triplo da capacidade. Daqui a pouco nós vamos ter um Carandiru, né? Um novo Carandiru, porque a massa carcerária está vertiginosamente aumentando. E nós não temos aonde colocar esses presos. Na avaliação do secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, o tamanho da população carcerária começou a sair do controle por pressão da sociedade. Quando o governo queria construir presídios, a sociedade dizia: mas nós temos com problemas de escolas, estamos com problemas de saúde, temos que construir hospitais, e ficava os presídios para um segundo plano. Entender o que aconteceu com este presídio nos últimos anos ajuda a conhecer a realidade do sistema carcerário no país. Desde 2003, o número de presos no Central cresceu mais de 7% ao ano, enquanto o número de vagas quase não mudou. Com investimentos tímidos, novas celas já nascem pequenas, como o prédio que vai ser inaugurado no Presídio Central. São 500 vagas. Para o diretor, o anexo está condenado à superlotação. 500 para desafogar o presídio, mas alguém vai achar que aumentaram 500 vagas. Vai trazer mais gente. E com gente demais, não há controle possível. Quem afirma que tem o controle do que acontece num estabelecimento desse, vamos dizer assim, com essa capacidade superada em muitas vezes, não está dizendo a verdade, porque não tem. O diretor do Presídio Central reconhece que o controle nessa situação é muito frágil. Dá para controlar. Estamos controlando. Enquanto tivermos grades. É que nós temos uma situação assim, ó. Enquanto a população, a massa carcerária estiver dividida, dá para te controlar. Mas eles estão tirando essas grades lá dentro. Mas só uma facção. Mas se as outras começarem? Aí complica. No universo de 4.000, quase 4.500 presos aqui dentro, quantos o senhor acredita possam se recuperar? Se nós tivermos com base, se nós 2%, eu fico feliz. O diretor se contenta com um índice de recuperação muito pior do que a média nacional, que já é péssima, 30%. Está na lei brasileira que uma das funções da prisão é recuperar os cidadãos que cometeram crimes. Mas existe um consenso de que isso não acontece. Defensores públicos e promotores de justiça, juízes e delegados, agentes penitenciários e defensores dos direitos humanos. Todos concordam que a carceragem é muito mais um lugar onde a sociedade coloca seus presos e tenta esquecer que eles existem. Algumas vezes, isso realmente acontece. Penitenciária de Balbinos, interior de São Paulo. Dona Ivete viajou 400 quilômetros com os 4 filhos para esperar o marido sair pela porta da frente da cadeia. Olha pra você que vim buscar você. Jorge passou 6 anos e 2 meses preso sem sequer ter sido julgado. Eu acho um absurdo isso, mas a gente tem que fazer o quê? As leis deles, né? Como assim lei deles? A lei não é para todo mundo? A lei é para todo mundo. A lei é para todo mundo. É para todo mundo. Mas nem para todos. Você tá me entendendo? Um caso difícil de entender. Um homem
preso pela burocracia. Um suspeito que, mesmo depois de voltar para casa, carrega as marcas da cadeia. A rua, passou na rua, as pessoas falam, pô, aquele cara lá é ex-presidiário, entendeu? Em 99, ele se envolveu numa briga. Teve a prisão provisória decretada depois de ser acusado de tentativa de homicídio. Um crime com pena máxima de 6 anos de cadeia. Com bom comportamento, em 1 ano ele poderia passar para o semiaberto. Nada disso aconteceu. O pedido para aguardar o julgamento em liberdade foi negado. E por um engano do cartório, o processo dele arquivado. Se Jorge tivesse ido a julgamento e fosse condenado à pena máxima, não teria passado tanto tempo na cadeia. A sensação de que me trancaram lá, jogaram a chave fora e esqueceram da minha existência. Num desabafo, ele deu uma pista para entender o absurdo da própria história. Foi o que eu falei pro juiz, nas 2 audiências que eu tive. Tinha uns pessoal lá na mesa, lá, eu olhei assim e falei, o seu meritíssimo, qual dessas pessoas aí é o meu advogado de defesa? Aí ele falou, nenhum deles. Nenhum advogado de defesa. Jorge não tinha dinheiro e apenas este ano conseguiu um defensor público. Só então foi libertado. E a Constituição é clara que ninguém vai ser considerado culpado até sentença condenatória transitada em julgado. E eu pergunto, isso não é uma condenação? Ficar 6 anos e 2 meses em regime fechado? São Paulo tem hoje 776 mil processos de execuções criminais em andamento. Modo de dizer, eles se acumulam nas mesas e prateleiras. São perfurados um a um numa máquina arcaica, grampeados manualmente e carregados em carrinhos de mão do arquivo para as mesas dos juízes. O juiz de execuções criminais de São Paulo calcula que o exame de um pedido de progressão de pena, por exemplo, deveria ser feito em 30 dias. Como falta pessoal, chega a demorar 6 meses. Nós já estamos em processo de informatização. O que isso vai trazer de bom? Primeiro aspecto é a redução da população carcerária. O segundo aspecto, certamente acalmará os ânimos da população carcerária na medida em que o preso poderá saber com exatidão quando ele terá esse benefício examinado. Mas acelerar a progressão de pena não bastaria para esvaziar as cadeias superlotadas. Elas estão cheias de gente que nem condenada foi. O Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias, ligado ao Ministério da Justiça, estima que 60% da população carcerária do país ainda esteja aguardando um julgamento. 253 mil presos. Estamos numa situação de caos. Eu acho que você tem número de razões. Por exemplo, a cultura do aprisionamento. Tudo é resolvido com prisão. Tratamento mais brando para o criminoso não é uma proposta unânime. Esse promotor lembra que, por falta de investimentos na polícia, apenas 10% dos crimes praticados se transformam em processos. Ele acredita que as leis já são brandas demais no Brasil. Nos parece que causa uma curva ascendente na criminalidade é a sensação de impunidade. A sensação que existe hoje no país de que o indivíduo que pratica crime não vai preso e não sofre pena, o que cria um incentivo para a criminalidade. Há diferentes visões para explicar um mesmo problema e um consenso. A crise do sistema carcerário precisa ser enfrentada porque fugiu das muralhas das prisões. Tornou-se uma crise de segurança pública. As pessoas cometem crimes e vão parar no sistema prisional, exatamente para que possam ser reeducadas ou ressocializadas, mas elas acabam saindo muito piores e muito mais violentas. Então, o sistema prisional acaba sendo um grande reprodutor, uma incubadora de violência que vai se refletir na sociedade. Amanhã você vai ver as marcas da corrupção dentro dos presídios brasileiros. O bandido que pagou para receber um celular e foi parar na solitária. Mulheres que usam o corpo para levar objetos aos maridos presos. E o carcereiro que cobra para deixar a droga entrar.